Cara, você só sabe falar do passado, cara. O presente tá rolando aqui agora. E a pessoa não entende por que ela não sai desse ciclo vicioso. Mesmas companhias, mesmas ideias, mesmos problemas. A gente já conversou sobre o seu problema e você não tomou uma atitude. E agora você me traz o mesmo problema de novo. A melhor coisa que eu posso fazer pra te ajudar é te deixando sozinho com o seu problema. Vá resolver. Você já sabe o que tem que fazer. Já conversamos. Porque se eu dou trela, a vibe ruim pega em mim, cara. Agora são 2 tristes. E aí eu vou pra casa e 3. tô lá e levo pra Mayra 3 tristes. É assim, ó. Conversamos sobre o problema, te dei uma caminhada. Agora é o principal. A atitude. A ação. Aí gente. depende de Ação. você, não de mim, Então, né? aí a ação. E o processo é dolorido. Você tá desfazendo uma vida inteira de merda. Sim. Você tá mudando os hábitos. Ninguém Você falou tá que mudar é fácil. né? Porra, Já- você tá maluco? É a coisa mais complicada. Exato. Mas assim, coragem. Por isso que eu falei, cuida da sua parte espiritual, porque é ali que você vai encontrar forças. Teoria do talarico. Talarico tem que morrer. O cara foi lá, onde já se viu, e o cara vai e mata a mulher, é o feminicídio, e mata o cara. Aí eu comecei a falar, é só a pessoa ir embora, ela não quer mais ficar com você. Ela quer ficar com o outro. Comecei a questionar, comecei a ver as coisas, comecei a olhar pro lado. Olha o tamanho do ego. Olha a derrota, o que faz com a pessoa. A ir aos extremos máximos de tudo. Porque não sabe perder. O esporte te ensina. Na teoria é muito lindo. Tem que saber ganhar e saber perder. Só que não sabem perder. Porque ensinaram que a gente tem que ganhar. Tem que ganhar. Nós temos que ganhar. Ganhar o quê? Cara, eu nunca fui seleção brasileira de basquete. Sabendo que tinha condições pra ir, nunca fui. Nunca joguei, entrei na NBA, assinei o contrato, joguei a Liga de Verão com o Cleveland Cavaliers. Meu sonho tá realizado. Nunca fui seleção paulista, catarinense. Nunca fui a estrela do time. Mas nós estamos aqui conversando de basquete. Com a Carol Dias e André Dias. Sim. Então, assim, o que é ganhar? O que é perder? Então, quando você entende que fazer o seu melhor é a maior vitória que existe na face da Terra, não tem perdedor. Você evoluiu pra algo que hoje você é um baita Não, sucesso, mas né? assim, Através de um esporte. Você talvez ali não foi o melhor, mas hoje como influenciador palestrante, você é o melhor. Você tem que ter essa perseverança, né? Não, e assim, André, mas não me entenda errado. Na minha cabeça, eu sou o Jordan. Na minha cabeça... Na sua profissão, você é o Não, melhor. entrando numa parada mesmo, na quadra de basquete. Então, assim, ó, o que eu descobri nessa caminhada que serve pra galera lá, eu tirei o poder das outras pessoas sobre a minha vida. Isso não vai acabar com o meu dia. Porque essa é a vitória. É fazer o seu melhor. Então, quando você fica preso em tudo que o sistema te apresentou, o sistema te nocauteia. Gente ocupada não tem tempo de fazer merda. Concordo. Você tá ocupado? É verdade. Você vai fazer. É Sabe? aquela velha frase, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Completamente. E quando você tá no esporte, você tá praticando, porque isso, sabe? Imagina, eu ponho esse contexto, agora a gente tá falando do jovem, mas ele serve para todos. Né? Mas o jovem, aí você saiu da aula, eu tenho treino. E no esporte, é essa parte que assim, ó, eu gosto de usar as comparações para o pessoal entender, ainda mais quando a gente está conversando com um público diferente. Então vamos lá. Você pega um delinquente, um cara que não respeita absolutamente nada, uma menina que não tá nem aí para nada. Você coloca ela dentro do esporte. Vamos usar o basquete como referência, né? Mas isso serve para o esporte. Mas o basquete, para puxar sardinha sempre pro nosso lado, porque é maravilhoso e o pessoal não vai se arrepender. Bola fora é fora. Sim. Cesta é cesta. Então, querendo ou não, inconscientemente, essa pessoa já começou a seguir regras. Ela já começou a se enquadrar. Sim. Inconscientemente. E essas coisas que o esporte começa a fazer para as pessoas. Um grande exemplo que eu uso, cara, e isso a gente vai ver cada vez mais. Claro que hoje a gente teve a pandemia, que mudou o planeta inteiro e tudo mais, mas eu gosto sempre de usar o exemplo da água. Eu pego a água e eu faço o seguinte. Vamos dizer que a gente tem essa garrafa aqui para todos nós. E a gente tá jogando na quadra, tá no sol,
Tá daquele jeito, verãozão brasileiro pegando fogo e nós estamos jogando. Nós só temos isso. Se eu pegar essa água agora, fizer assim, André, olha aqui. Quer um gole aí? Você vai falar o quê? Não quero, obrigado. Não quer. Obrigado. Espera a gente estar correndo 10 minutos embaixo do sol. Um absurdo, aquele calor. E aí é onde eu falo que vira um cálice sagrado. Você esquece todos esses seus tipos de preconceito, tudo que você está passando. E aí o preto passa pro branco, que passa pro rico, que passa pro pobre, que passa pro gay. Que passa. E todo mundo, você começa ali aprendendo já a dividir. E de cara, vamos dizer, sempre tem e sempre terá personalidades diferentes, graças a Deus. Um moleque que vai beber isso aqui tudo. E foda-se, André. Tô nem aí pra Carol. Vocês se viram. Então ali, quando você tem um educador, um cara bacana, um cara zica comandando a parada, eu já identifiquei uma característica que a gente precisa trabalhar nele. Sim. Ele é egoísta. Pra caramba. Então todo mundo já fica atento. E é lindo como acontece no esporte, que a própria galera começa já a cobrar e a massacrar. Começa a espremer. Então ele vai tendo que fazer essas coisas contra a vontade dele. Criar hábitos que às Criar vezes, hábitos. ter disciplina. Isso, porque, vamos dizer, em casa, muitas vezes você é um filho único, é tudo pra você. Sim. Só que na rua, sendo roeiro, não é bem Isso, assim, e né? você for criado num outro ambiente também, que nem é... Ah, eu sou melhor que você. Exatamente. No esporte, não. E você tem que jogar. Você tem que aprender o que é uma equipe, no caso, Aprender o que é uma Até equipe. pro trabalho isso é importante. Pra né? tudo. Então você vê como você relaciona o que acontece na quadra com qualquer tipo de trabalho. Exatamente. E aí eu tenho que trabalhar com pessoas que eu não gosto pra atingir o mesmo objetivo. E se você quiser jogar sozinho, você não vai ganhar nada. É. Ou seja, se você não jogar em equipe, você não vai ser campeão do... Você Isso. não vai levar o troféu pra casa. Então E você o aprende basquete, isso. o que eu amo é o seguinte, porque o basquete ele é o esporte coletivo mais individual do mundo. Exatamente como é a vida. Nós estamos todos vivendo numa sociedade, só que a caminhada é individual. Sim. E no basquete, assim, eu uso esse exemplo, que é o seguinte. Quando você vê o futebol, não é o Neymar contra o Cristiano Ronaldo. Ah, eles vão jogar hoje um contra o outro. Vão, mas não vão. Um não marca o outro. Se eles se encontrarem umas 10 vezes em campo, é muito. De se encontrar um contato mínimo. É um No time basquete, todo, né? no basquete, é o LeBron James contra o Kevin Durant. Sou eu contra você, André. É São Paulo contra o Rio de Janeiro, é o que for. Mas é o Ninja contra o André. E agora eu ataco. E eu defendo. E você defende. Agora é sua vez. E eu te paro. O combate é individual. E no final do jogo nós vamos saber quem é o melhor. Exatamente. Então, a melhora do indivíduo melhora o grupo. Sim, com certeza. Quanto melhor marcador você ficar, passador você ficar, chutador você ficar, melhor o seu time fica. Com certeza. Então põe isso no contexto nosso aqui da sociedade. Quanto melhor eu for um ser humano, todo mundo ganha. Com Sim. certeza. Eu comecei e eu acordei e eu descobri que o problema da porra toda era eu. Sempre a culpa era dos outros e de tudo. E eu achava que eu era o legalzão do lugar. Eu sempre achei que eu era o bacana do lugar. E eu preocupado. A preocupação eu amo, cara. A pessoa fala, tô preocupada com você. Vai pra puta que eu pariu, cara. Se você tivesse preocupado comigo, você ficava foda. Você ficava sensacional, porque o que me inspira é o exemplo, não a sua preocupação. É isso. Então, o pessoal fala assim, eu tô preocupado, então eu vou detonar, sabe? Para a pessoa se inspirar através do exemplo. Então, assim, quando eu entendi que o problema de tudo era eu, por isso que eu falo, hashtag somos todos otários. Admite que passa. O admitir é tudo. Quando você admite que você tem um problema, quando você admite essa fraqueza, ou o que for, aí você supera. Você se desafia, você se torna o coach da sua própria vida. É isso. Porque é o seguinte, o maior problema das pessoas hoje, qual é, na minha visão? Elas não querem se conscientizar das coisas que elas têm que melhorar. Elas têm que se conscientizar das coisas boas que elas têm, porque isso faz com que elas tenham autoestima, autoconfiança e se sintam felizes, mas elas também têm que falar, opa, aqui eu tô errado, aqui eu tô errado. Então, a consciência
É o primeiro passo, meu amigo. Você tem que se conscientizar. Eu tenho que melhorar, eu tenho que me desafiar, eu tenho que todo dia tentar ser o meu melhor. Não é olhar pro vizinho pra lá ou pra cá. Porque é o seguinte, quem anda reto tá olhando pra sua jornada. Quem começa a olhar muito pros lados é que nem um carro. A pessoa bate o carro uma hora, porque ela tá preocupada em olhar pro vizinho. E é exatamente isso. A minha admiração que eu te falei, cara, é exatamente isso. Você entender que você tá aqui na sua corrida, sabe? Cada um, tá todo mundo num processo de evolução. Cada um no seu tempo. Então, esse é o problema com a grande herança que nós ficamos, sabe assim, que eu falo, a gente aprendeu tudo errado, cara. Tudo errado. Porque o que aparece? Me aparece os fenômenos do mundo. 1 em 1 bilhão. Neymar, Justin Bieber, Anitta, Beyoncé. E você começa a comparar sua vida com essas pessoas e querer que essas pessoas tenham o que elas são. E até eu Ao ia invés comentar isso. de se inspirar, sabe? Entender que aquilo é uma coisa única, sabe? E se inspirar e assim, ó, e focar na minha corrida. Então, quando você começa a olhar para o lado, é onde começam todos os problemas. Você matou a charada. Essa analogia que você fez, cá, é perfeita. A do carro. Quando eu começo a olhar para a galera, sabe? É isso. Agora, a outra parte que é a mais linda. Por isso que eu falo aqui, não tem uma fórmula, né? Mas quando você entende, você começa com essa conexão com você, com essa divindade que vive dentro de você. E aí você se conecta com tudo. E é onde que o basquete é maravilhoso. Aí eu tô tão focado na minha corrida que agora eu posso prestar atenção no que está acontecendo ao meu lado. Então essa é a beleza da parada. Então assim, a visão periférica. Eu não preciso estar te olhando para saber que você está aqui. E o que você está fazendo, o seu movimento. Eu já estou sentindo. Eu estou tão focado em mim que esse cuidado faz parte. Quando a galera começa a falar negativo e fala mal e falar as coisas, eu falei, não me interessa. Eu já sei. Eu já sei. Começa a falar mal de qualquer pessoa, fala, porque o André fez isso aqui. O André é um filho da puta, eu sei. Tá encarnado, tá nesse planeta, ele tá aqui para evoluir. Senão ele não estava aqui, era uma divindade, ele estava fora. Então eu já sei. Baseado nisso, então, vamos nivelar o jogo. Todo mundo é um otário. Hashtag somos todos otários. Todo mundo. Não me interessa você falar, eu já sei, não vai me surpreender. É um ser humano. Agora me fala o que a Carol faz de extraordinário. Me fala o que o André faz de extraordinário. Olha a visão como muda. Que eu falo muito com a minha mulher, dividir paixão. Porque o amor envolvido é tudo. Vamos dividir paixão. Vamos falar disso. O que você é apaixonada? Fala, Douglas, me fala, o que você gosta? Da minha família, por exemplo. Então me conta, quem que você gosta? Quem que é a sua família? Meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai. Então, aí você fala, me conta, e seu pai, o que ele faz o quê? Ó, olha o clima. Você começa a me falar, já agora com uma... Pô, meu pai é um cara sensacional. É um cara bacana, ele faz isso, ele trabalhou nisso, ele fez isso. Que bacana. Ó, eu já vou criando uma empatia pelo seu pai automaticamente. Que ele é sensacional, não tenho dúvida. Criou 2 seres humanos fantásticos. Conte-me mais. Dividir paixão. Eu não tenho tempo mais para falar mal de nada. Para que eu vou falar algo ou ficar gastando o meu precioso tempo falando mal de alguém? Porque Exatamente. Quando Pedro fala de João, você aprende muito mais sobre Pedro do que de João. Com certeza, sem dúvidas, Ninja.